primeiro lugar, se você pegar o próprio Eduardo Bolsonaro, né? Vamos pegar lá atrás, antes do Bolsonaro ficar gigantão. O Eduardo Bolsonaro, em 2003, ele assinava o ponto na faculdade, fazia prova. Estou aqui fazendo prova. Então era ele fazendo prova, assinando ali. E ao mesmo tempo, isso no Rio de Janeiro, ele ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, assinava o ponto lá em Brasília, num trabalho presencial, cuja liderança era do Roberto Jefferson. Então eu estou falando de um Isso foi provado. Isso é provado, é documento. Por isso que eu falo isso, eles não me processam. Tanto que foram perguntar pro Eduardo como é que era esse trabalho dele, né? O que ele fazia. Eu não me lembro muito bem desse trabalho aí, não, né? Ele tinha 18 ou 19 anos, um negócio assim. Ainda mais quem tem o mínimo de contato com a política sabe o que é isso, né? É funcionário fantasma. A liderança a qual ele se remetia era o Roberto Jefferson. E por que ele conseguiu isso? Por causa do Jair. Né? O Jair era deputado já na época e ele do mesmo partido, e o líder dele era o Roberto Jefferson, do Mensalão, e o Roberto Jefferson tinha o filho do Jair como deputado, como assessor fantasma. Isso é nepotismo e funcionário fantasma. Mais do que isso, quando ele colocou o próprio Carluxo para disputar contra a própria mãe a eleição e o Carlos ganhou, eles começaram a revezar, ele, o Flávio e o Carlos, os funcionários, não só os funcionários fantasmas, mas os funcionários que faziam rachadinha. Então quando você pegar, o Flávio fez rachadinha. Não é o Flávio. A família Bolsonaro fez. A mesma pessoa que fez rachadinha com o Flávio e depositou dinheiro na conta do Queiroz, fez rachadinha quando estava com o Jair Bolsonaro, fez rachadinha no gabinete do Carlos. E isso tudo provado. Aí é que tá. Você tem a documentação disso. Você não pode provar porque o presidente não pode ser investigado. Então, quando ele fala assim, como é que o Bolsonaro ele é corrupto e ele não foi preso? Porque ele é presidente da República. Enquanto ele é presidente da República, ele não pode ser preso. Já visto o que aconteceu com o Lula. Entendi. O Lula teve o escândalo do Mensalão. Depois teve o escândalo do Petrolão, que aí já era o Mas era presidente. Só que enquanto ele era presidente, ele não podia ser investigado. Ele só pôde ser investigado quando ele perdeu o cargo, aí caiu na primeira instância, aí o Moro lá, com o Dallagnol pegaram. Agora, o lance é, o Bolsonaro, enquanto ele é presidente, tudo que toca no nome dele tem que parar. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu chego pra você e falo, Raul, eu já te depositei aquela propina lá. Aí você, demorou. O presidente Bolsonaro já tá sabendo? Já tá. Se alguém pega o nosso celular e vê essa conversa, não para pode... a investigação. Porque a gente meteu o nome do Jair Bolsonaro no meio. Não pode. O mesmo serve para os deputados e senadores com foro privilegiado. O caso do Flávio começou a avançar lá na Suprema Corte. O que eles fizeram? Fizeram um acordo para parar as investigações. Inclusive, um dos ministros que ajudou a fazer isso foi o Gilmar Mendes, que era um dos mais criticados pelo bolsonarismo. Vê se algum bolsonarista critica ele hoje em dia. Porque ele suspendeu a uns 2 investigação. anos que eu não vejo mais crítica dos bolsonaristas, nem ao Gilmar e nem ao Toffoli. Porque foram justamente as pessoas que ajudaram a brecar essas investigações. Isso é Constituição? Não Isso pode? É constitucional. Não dá pra... Ou seja, o cara é presidente, ou seja, não dá. Não dá. E isso não é uma medida ruim. Essencialmente não é uma medida ruim, porque senão, se o cara é presidente da República e ele pode ser investigado por qualquer um, o cara vira ali governar queijo suíço de tanta bala que ele vai tomar jurídica. Não pode. Eu realmente acho isso ruim. Mas o que espera de um presidente é que quando ele vai indicar o Procurador-Geral da República... Que é quem pode autorizar. Que é quem pode autorizar isso, ele não escolha um cupincha dele. Tanto que tem até no Brasil uma certa tradição de você indicar alguém da lista tríplice do Ministério Público, que é uma lista que o Ministério Público apresenta para presidente. Essas são as 3 pessoas mais votadas, estão na lista tríplice. Pode escolher alguém aqui. Ele não escolheu ninguém da lista tríplice. Pela primeira vez. Ele foi o primeiro cara que fez isso. E colocou um petista lá, que não investiga não só ele, mas ninguém. Você fala, sei lá, pega o Renan Calheiros. O Renan Calheiros é corrupto? Legal. Quem é que tem que investigar ele? O PGR. O PGR acabou de livrar ele do inquérito lá da Odebrecht. Permita-me fazer mais um adendo aqui à questão que a gente estava falando das rachadinhas e tal. O que ficou fartamente comprovado por documentação e, enfim, qualquer um que acabe tendo contato com isso entende aquilo. O gabinete do Bolsonaro, sempre gerido por ele como chefe dessa organização que colocou os filhos dele na política, etc., eles tinham um modus operandi, que era o seguinte: infelizmente o parlamento ele permite que muitos deputados contratem 20, 25 funcionários, né? E aqui a gente critica com autoridade, porque quando o Arthur esteve lá, a gente teve a menor equipe, a equipe mais enxuta da Assembleia, gastou R$0 de verba de gabinete, então a gente pode falar com autoridade nesse sentido. Eles lotavam os gabinetes deles com pessoas incompetentes,
pessoas que, assim, não servem para nada. A única função dessas pessoas era, no final do mês, chegar no caixa eletrônico, sacar 90% do salário delas, quando não 100%, e devolver essa parte para a pessoa que contratou. Isso ficou claro quando a gente pegou ali que a grande parte dos funcionários da família Bolsonaro eram ligadas ao Fabrício Queiroz, que era o grande ali caixa central dessas rachadinhas. Era a filha dele, que na verdade era personal trainer, mas supostamente ela estava nomeada na Câmara. Tinha vários casos, cara, assim. A Val do Açaí. A Val do Açaí vendia açaí. Tinha caso seguinte, cara que morava em outro estado. É a mesma coisa que, ó, eu tenho um cara no meu gabinete que ele mora no Espírito Santo. Cara, ele sai do estado dele todo dia e vem trabalhar. Todo dia. Teve um outro caso que pegaram o GPS do celular da funcionária. Nunca o GPS esteve na Assembleia do Rio. Teve uma vez para assinar, no dia de assinar a posse, e nunca mais ela voltou. A Val do Açaí. Cara, enquanto ela tava dando expediente, ela tava vendendo açaí. O que era a Val do Açaí? Bolsonaro contratou uma mulher que cuidava da casa dele. Ou seja, ele contratou uma diarista, uma faxineira, etc., para cuidar de uma casa de praia dele. E aí ela ia lá... Casa de praia dele ou casa de praia presidencial? Casa dele. Dele quando deputado. Né? Tá. E aí o que ela fazia? Ela limpava a casa e ela ia vender o açaizinho dela. Ganhava ali R$1.000, R$2.000. Um outro desvio de função gigantesco. Né? Como é que você contrata alguém com dinheiro público para fazer um trabalho privado para você?